Aquilo que nós temos para dizer, aqui em relação ao que foi anunciado, no fundo, vem aí uma fase de confinamento em que as escolas continuarão na prática como se nada estivesse a acontecer, ou pelo menos à margem do que está a acontecer, é que gostaríamos, e provavelmente isso aconteceu, esperemos que sim, que a decisão do Governo não se devesse a uma simples decisão política e que, portanto, tenha tido em conta aquela que é a opinião dos especialistas, dos epidemiologistas. Como a FENPROF tem dito, nada de facto não é comparável os resultados que se obtêm através do ensino presencial relativamente ao ensino remoto. O ensino remoto para a FENPROF deve ser encarado como uma resposta de emergência em momentos específicos, que tem consequências extremamente negativas para as aprendizagens dos alunos, cava as desigualdades, cria problemas gravíssimos na relação pedagógica também, e até em alguns casos há alunos que acabam por não aparecer mais, também tem consequências no abandono, tudo isso. Isto, para nós, não há dúvida, temos-o afirmado desde a primeira hora e, portanto, não é para nós, não há dúvida nenhuma de que o ensino presencial é preferível ao ensino à distância. Agora, também temos dito, nós estamos a viver uma situação de grande complexidade. Hoje mesmo nós atingimos um recorde de casos de contágio, de novas infecções, e atingimos um recorde também de óbitos. E, portanto, estamos numa situação extremamente complicada e, como nós ouvimos os especialistas afirmarem, e tem-se dito muito, há contradições entre os especialistas, têm opiniões contrárias, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, mas atenção, que aquilo que pelo menos se tem ouvido, eles não têm opiniões contrárias sobre se devem encerrar escolas por causa dos problemas epidemiológicos ou se devem estar abertas. Eles não têm tido, digamos, uma posição absolutamente convergente, a partir de que nível etário é que as escolas devem fechar, fechando. Há uns que apontam para o terceiro ciclo, a partir, portanto, do 7º ano, há uns que apontam para o secundário, portanto, a partir do 10º ano, mas de uma forma geral, e há outros que até, ainda há dias, ouvia aqui num programa daqueles de antena aberta, numa rádio, um especialista que até criticava o facto das aulas terem aberto em setembro. Portanto, aqui, hoje, acho que não há ninguém que não considere que a abertura de escolas pode e leva, e não necessariamente só dentro da sala de aula, mas por toda a mobilidade que isso exige, é também um dos fatores de contágio e, portanto, de transmissão desta doença. E nós temos estudos internacionais, ainda há pouco tempo um estudo foi divulgado numa revista internacional, na Lancet, feito em 131 países, em que concluíam os cientistas que a pandemia, o RT, o tal RT, portanto a taxa de transmissibilidade, aumenta mais com a abertura de escolas do que, por exemplo, com os locais de trabalho ou com os transportes públicos. É evidente que nós não somos especialistas, não somos epidemiologistas, não nos compete fazer essa apreciação. Por isso nós temos dito que as escolas devem funcionar de acordo, abrir ou não, de acordo com a opinião dos especialistas para combater esta pandemia. E depois, claro, ter em conta, evidentemente, a posição que também não pode deixar de ter a educação, que há de ser contrária da outra, e, portanto, encontrar aqui um equilíbrio. Se esse equilíbrio passa por manter tudo em funcionamento como aconteceu no primeiro período, aí temos algumas dúvidas. E há algumas dúvidas, dizer também, desde logo, pelo seguinte, é porque quando se ouve afirmar, e os governantes têm afirmado, que as escolas não são locais de contágio, que foi absolutamente irrelevante, que foi uma coisa sem grande significado, que praticamente não se verificaram casos, nós ficamos na dúvida de como é que alguém concluiu uma coisa dessas quando não foram feitos rastreios durante todo o primeiro período. Como é possível afirmar isto? Aquilo que os especialistas têm dito, e nós temos ouvido, é que os jovens, por norma, são assintomáticos. Mas o que também sabemos é que entre maio e novembro, ou seja, em 6 meses, a taxa de infecção nos jovens aumentou 7 vezes mais do que tinha aumentado a taxa na população em geral.
nos jovens dos 0 aos 19 anos, ou seja, a idade escolar. E não são feitos rastreios. E não há um protocolo para as escolas. Pode um jovem ser encontrada a infecção num jovem, numa turma, e vai toda a turma para casa, e os professores dessa turma, e os alunos dos professores que são das outras turmas, e fica meia escola em casa, e depois, no concelho do lado, temos uma situação em que há meia dúzia de infecções numa sala de aula, e esses ficam em casa e mais ninguém fica, e toda a gente continua como se não fosse nada. Ainda agora na reunião onde estive, vários colegas nos disseram, nos confirmaram, que tiveram alunos infectados nas suas salas e nenhum teste lhes foi feito e tiveram que continuar como se nada tivesse acontecido, eles e o resto da turma. Portanto, houve aqui um mau acompanhamento durante o primeiro período, e parece-nos a nós que é, no mínimo, estranho que se diga que nas escolas o contágio não acontece. Os professores defenderam-se muito, porque estavam preocupados e tiveram medo. E, portanto, os professores não arriscaram nada. E, por isso, o número de professores que têm infecção ainda é um número significativo, mas não é um número que nos leva a dizer que, há uma situação de generalizada de infecção dos professores. Não, os professores defenderam-se muito. Agora, nos jovens não se sabe, não houve rastreios, não houve testes. E, portanto, se a decisão do Governo é a de manter as escolas abertas, há alguns aspectos que nós, FENPROF, não podemos deixar de exigir. O primeiro deles é que se faça de forma diferente em relação aos rastreios. Ou seja, sempre que existam casos de Covid numa escola, todos os contactos próximos de quem esteve infectado têm que ser testados. Nós vimos o que aconteceu agora com o Sr. Presidente da República e, portanto, todos os contactos próximos tiveram que ficar em quarentena, em resguardo, ou o que aconteceu no Conselho de Estado, ou o que aconteceu no Conselho de Ministros, ou o que aconteceu na seleção de futebol, ou o que acontece em todo o lado. Mas nas escolas isso não acontece. Portanto, os testes têm que passar a fazer parte de um protocolo, têm que ser obrigatórios para, em todas as situações em que existam casos de infecção. Aliás, em nossa opinião, os rastreios que os municípios fizeram em alguns sítios, estamos a lembrar-nos, por exemplo, vimos na Maia, em Matosinhos, para tentar encontrar casos de Covid, são positivos, mas em nossa opinião não deveriam reduzir-se ou resumir-se aos professores e aos não docentes. Deveria ser de toda a comunidade escolar. Porque onde há a maior parte dos assintomáticos, casos assintomáticos, é em mais jovens e não em mais velhos. E, portanto, nós defendemos que sempre que surjam casos, haja uma testagem de todos, sejam professores, funcionários ou estudantes, que estiveram em contacto mais próximo, dentro das turmas, das salas de aula, espaço fechado. Segundo aspecto, ainda ontem ouvia o epidemiologista, que, enfim, tem dado muito a cara nesta fase toda, o Dr. Manuel Silva Graça, defender precisamente isto. Se os professores vão continuar em trabalho presencial, portanto em atividade nas escolas, os professores têm que integrar a segunda fase da vacinação. Têm que integrar a segunda fase da vacinação, porque na verdade eles vão estar expostos pela mobilidade que vão ter. Há muitos professores que estão deslocados das suas áreas de residência, porque vão estar em contacto direto com muitas pessoas no momento em que o país está confinado, e porque depois voltam para casa onde têm os seus familiares, e alguns são familiares mais velhos, e os próprios também já são mais velhos, e portanto os professores têm que entrar a seguir aos trabalhadores dos serviços de saúde e aos trabalhadores dos lares. Os professores têm que entrar na segunda fase como prioritários para a vacinação, designadamente os que vão ficar em ensino presencial. Em terceiro aspecto, os professores dos grupos de risco têm que ser protegidos. Ainda agora estava numa reunião em que colegas nossos, que são de grupo de risco, que já estiveram 30 dias no início do ano letivo com salário, que tiveram que se apresentar nas escolas, mas que agora no novo ano civil teriam direito a mais 30 dias e foi-lhes dito, não, isto é por ano letivo, não é por ano civil e, portanto, vão ter o salário cortado. Não sei como é que a Constituição da República, no artigo que consagra o direito à proteção da saúde, é respeitada
Se nós temos pessoas que com doenças oncológicas ou situações que são imunodeprimidas e estão impedidas de ir trabalhar e não recebem salários por isso, ou então têm que ir trabalhar correndo o risco acrescido e, portanto, as situações de risco têm que ser, hoje, ainda por cima com essa situação, devidamente protegidas e as pessoas não podem ficar sem salário. Em quarto lugar, pensamos que, e defendemos que, sejam revistas as condições de segurança sanitária nas escolas. Nas escolas não se aplicam, ou melhor, na comunidade escolar não se aplicam as normas que se aplicam nas restantes comunidades. A questão do distanciamento, a questão dos pequenos grupos, a questão da higienização, da limpeza, da desinfecção das escolas, porque não têm assistentes operacionais em quantidade suficiente e são muitas vezes os alunos que no fim dão uma limpadela, como se costuma dizer, ao espaço onde estiveram. E, portanto, este reforço das assistentes operacionais tem que ser imediato para que a limpeza se faça da forma aprofundada que deve ser feita e as turmas têm que se encontrar forma de reorganizar os espaços, de refazer as turmas e de criar grupos mais pequenos garantindo o distanciamento. Porque na situação que estamos a ter, com os 10.500 casos por dia e os 150 e tal óbitos, evidentemente que a situação se agrava e não haver distanciamento é um problema muito complicado. Até porque é precisamente reduzindo as turmas que se consegue resolver um outro problema que os colegas estão a colocar muito e que ainda agora nesta reunião também se colocou, que é o do frio, que é o das aulas estarem a decorrer com janelas abertas ou mesmo que fechadas. Em algumas zonas deste país, por não se poder ligar o aquecimento neste momento, estão a ser dadas aulas com 4 e 5 graus. É como se estivéssemos a dar aulas dentro de um frigorífico, dentro de um grande frigorífico. Neste caso, quem lá está dentro são jovens, ou crianças e professores. Ninguém aprende assim. Ninguém ensina assim. E, portanto, o problema do frio também tem a ver com a quantidade de pessoas que está dentro das salas de aula. Porque, evidentemente, que está lá muita gente, tem que se abrir as janelas. Não basta abrir nos intervalos. Agora vem dizer, mas basta abrir nos intervalos. Não basta abrir nos intervalos se a sala estiver sobrelotada. Tem que estar aberta mais vezes, mais tempo. E mesmo fechada, o frio que está, imagine-se agora com salas abertas. Este problema do frio está a ser um entrave. Pode-se dizer, o ensino à distância é um entrave às aprendizagens. É. E o problema do frio também cria condições de desconforto de tal maneira que é um entrave às aprendizagens. E, por último, aqui também, questões que têm a ver com a possibilidade de as escolas, em determinadas circunstâncias, articulando com a Autoridade Local de Saúde, poderem encontrar respostas alternativas também. Ou seja, as escolas poderem, em determinados momentos, ter formas de organização, poderem ter, em determinados momentos, respostas que possam não ser exatamente o estarem todos ao mesmo tempo dentro das salas de aula e poderem encontrar também maneiras de se reorganizarem. Nós esperamos sinceramente que esta decisão não tenha também estado presente a incapacidade que o Governo teve para dotar as escolas dos equipamentos que eram necessários para que, nem que fosse uma parte, estivesse a ensinar à distância. O Sr. Ministro da Educação afirmou ontem na Assembleia da República que neste momento o Governo já garante 335 mil computadores. Não são poucos, mas para o número que o Sr. Primeiro-Ministro em abril disse que as escolas teriam no início do ano letivo em setembro, falta 1 milhão de computadores. 1 milhão de computadores. Porque os alunos são 1 milhão e quase 300 mil. E o Sr. Primeiro-Ministro tinha dito que seria para professores, alunos, para toda a comunidade escolar, haveria computadores em setembro, depois era até final do primeiro período, depois em dezembro chegaram alguns, agora vão chegar mais uns quantos, e portanto, se o ensino passasse à distância, admito, não havia condições, se calhar, para todos terem os equipamentos e voltaríamos a ter o problema do não contacto com alguns deles. E portanto, aquilo que nós, e assim concluo, dizemos é que
mantendo-se as escolas abertas com funcionamento pleno, as coisas não podem continuar nesta situação pandémica que estamos a viver, tal e qual estiveram no primeiro período. Eu lembro, e não estou a dizer que isso deveria levar a outra decisão, como disse, nós respeitamos o que os especialistas dizem, não temos a certeza se o Governo respeitou, mas quando as escolas no dia 13 de março fecharam, nós tínhamos no país 112 casos ativos. Hoje teremos à volta de 112 mil casos ativos. Eu não vi o número de hoje, mas não andará longe disso. Ou seja, a situação é muito mais grave. Eu não estou a dizer isso quer dizer, portanto, que deveriam fechar. Não, isto quer dizer, portanto, que as escolas, os alunos, os professores, os trabalhadores não docentes e as famílias não podem continuar a ser desrespeitados também neste domínio que tem a ver com a sua proteção da pandemia que estamos a viver, como foram até aqui. E, portanto, não basta dizer que as escolas vão estar abertas, é preciso fazer muito mais do que foi feito, porque se assim não for, o Governo pode estar a tomar uma posição verdadeiramente irresponsável.